live de hoje, quero mostrar para vocês, foi baseada nesse livro aqui, olha. Que eu já mostrei alguns dias atrás no Story que eu estava lendo esse livro. Esse livro chama-se Síndrome da Impostora. A autora é Rafa Brites, é uma autora brasileira, da editora Planeta, tá? Então, quero trabalhar esse assunto com vocês, porque, como eu disse, é um assunto que atinge todas as mulheres e não só a mulher 40 a mais. Então, como eu me propus a fazer uma live assim, menor, né, de 30 minutos, eu não vou me estender muito nessa introdução, nessas boas-vindas, né? Quem tiver de entrar, vai entrando ao longo do percurso aí, da live acontecendo, porque a gente não pode ficar esperando todo mundo entrar, né? Então, gente, você já teve aquela sensação de que você nunca é boa o suficiente? Aquela sensação de que você nunca está completa, de que você nunca está adequada, de que você nunca está de uma forma satisfatória para alguma coisa? Ou para um trabalho, ou para um encontro, ou para, sei lá, quando você se apronta para um casamento. Quem é que ainda não se sentiu dessa forma, né? Tipo assim, você precisa de fazer um concurso, estuda e não sente, quando chega na hora da prova, você sente que não está preparada. Você se candidata a uma entrevista de emprego e você nunca sente que está preparada para aquela entrevista de emprego. Você tem que ir para um encontro com amigas ou com um relacionamento amoroso, alguém que você está interessado na pessoa, você nunca se sente boa o suficiente, completa o suficiente. Quando você tem que se aprontar para ir para um casamento, para uma formatura, para uma festa, você também nunca sente que está satisfatoriamente bonita, que está elegante, que está gostando, né, do que você está vendo no espelho. Enfim, todas as mulheres passam, em algum momento da vida, passam por isso, correto? Então, a síndrome da impostora é um fenômeno, gente, universal e atinge milhões de mulheres em diferentes países e em diferentes contextos. Essa síndrome não se restringe, não está restrita a uma faixa de idade, não está restrita a uma raça, não está restrita a uma profissão, a uma classe social. Qualquer mulher está sujeita a ter essa síndrome da impostora. A síndrome da impostora é a sensação, então, como eu estava dizendo, que a mulher tem de que ela é uma fraude, de que ela é uma farsa, um engano, que é uma embromação, que ela é como se diz, uma imagem, né? Uma imagem que está passando uma ideia falsa para as outras pessoas. Então, ela sente que pode ser desmascarada a qualquer momento. Então, a síndrome da impostora, ela não pode ser detectada por um exame clínico ou um teste psicológico, porque, afinal, essa síndrome não é uma doença, não é um transtorno mental, não é uma anormalidade. Ela é mais uma sensação que a mulher tem, um sentimento que ela vivencia em algumas situações. Todo mundo sente medo, dúvidas e ansiedade de vez em quando. Isso é normal, tá? A gente ter dúvidas a respeito de nós mesmos em alguma situação. A diferença da característica da síndrome da impostora é que ela causa um ciclo constante de vergonha e embaraço na mulher, paralisando essa mulher, impedindo ela de avançar e levando ela a duvidar de si o tempo todo. Ela fica se perguntando, será que eu mereço isso? Será que eu consigo aquilo? Será que eu dou conta disso assim assado? Então, ela está sempre com esses pensamentos de dúvida e de desconfiança a respeito de si mesma, tá? Tá fazendo sentido, gente, isso que eu estou falando para vocês? Dá um joinha aí nos comentários, dá um ok aí nos comentários para eu entender que você está acompanhando meu raciocínio e que você está entendendo as minhas colocações aqui. Dá um joinha aí nos comentários para eu saber que você está acompanhando o meu raciocínio e que eu posso continuar a sequência aqui. Posso continuar a sequência? Ok, Kéteri, boa noite, tá entendendo? Muito bem, vocês estão me acompanhando. Então, gente, apesar de não ter um exame clínico para detectar isso, apesar de não ter, né, um teste psicológico para detectar a síndrome da impostora, existem algumas situações que são típicas desse quadro, dessa síndrome. Boa noite, Carla Doro.
vou falar aqui algumas situações e pensamentos que são muito comuns na mente, né, e nas ações das mulheres que se sentem impostoras. Primeira característica, primeiro comportamento e pensamento da mulher que se sente impostora. Ela foca numa única coisa que não deu certo. Então ela tem 101 coisas na vida dela que ela fez bem, que ela se saiu bem, que deu certo, mas ela foca só naquela uma que deu errado. Ela não tem visão para o positivo, para toda aquela abrangência de coisas que deram certo na vida dela. Segunda característica, a impostora acha que até uma macaca faria as coisas melhor do que ela, porque a tarefa é muito simples, qualquer um poderia fazer. Então, por isso, ela recusa elogios, recusa admiração e recusa reconhecimento, porque ela acha que aquilo é tão banal, tão fácil de fazer, que até uma macaca faria, então que aquilo não merece elogio e admiração e reconhecimento. Terceira característica, a mulher que tem a síndrome da impostora pensa que algo só tem valor se for muito difícil. Então, ela acha que só merece um elogio, um reconhecimento, carinho, simpatia e amizade se ela tiver feito alguma coisa assim muito difícil, que requer muito esforço, se ela tiver suado mesmo a camisa para conquistar esse merecimento, né, para conquistar essa simpatia, esse elogio, esse reconhecimento. Quarta característica da mulher que tem a síndrome da impostora. Ela tem expectativas irreais a respeito dela mesma. Ela coloca expectativas muito altas porque ela vive se comparando com outras mulheres e pensando que nunca faz o suficiente, nunca chega satisfatoriamente naquele nível alto de expectativa que ela coloca para ela mesma. Quinta característica. A impostora valoriza essa sensação de impostora, porque ela não consegue relaxar, porque ela está sempre com aquele fantasma de que a qualquer momento ela vai ser desmascarada. A qualquer momento vão descobrir que eu não sou uma profissional competente. A qualquer momento vão descobrir que eu não sou uma mãe exemplar. A qualquer momento vão descobrir que eu não sou uma esposa dedicada. Enfim, né? Ô, Edvânia, quem nunca, né? Quem nunca? Estamos juntas. A Edvânia está dizendo, eu sofro dessa síndrome e não sabia. Eu sei que muitas mulheres têm essa síndrome e não sabiam, mas agora você está sabendo e a gente vai aprender a lidar com isso, né? Sexta característica da mulher que tem a síndrome da impostora. Ela fica ocupada demais, pensando muito e sentindo coisas, e por isso não sobra tempo e nem energia para executar as tarefas que ela tem que fazer. Ela procrastina, vai adiando aquilo que ela tem que fazer, porque ela nunca sente que está preparada para fazer. Então ela vai jogando para depois, e acaba nem tentando fazer. Aí isso vai acumulando uma série de frustrações, uma série de situações incompletas na vida dela, porque ela procrastina e ela fica muito ocupada, com a mente muito ocupada, com pensamentos e sentimentos. E a sétima característica da mulher que tem a síndrome da impostora é que ela é muito pródiga, muito liberal, muito gentil para aplaudir as outras pessoas, para apreciar a jornada das outras mulheres, para ver o crescimento e a conquista das outras mulheres, mas ela não enxerga as conquistas dela e o desenvolvimento dela, tá? 7 características, então, que eu falei. Aí vocês vão de me perguntar, mas isso é uma sensação específica da mulher? E os homens, como é que ficam nisso? Isso não acontece com os homens? Bom, pera lá, não é bem assim. Os homens também se sentem impostores. Existe na literatura teorias também acerca da síndrome do impostor para o homem. Mas, gente, isso acontece para o homem numa proporção muito menor e com menos intensidade do que com as mulheres. Porque muitos homens, na verdade, eles se acham os bons, os preparados, os melhores. Eu vou explicar por quê daqui a pouco, que isso acontece com os homens. Agora, nas mulheres, isso é muito mais intenso, muito mais abrangente, ocupa muito
atinge muito mais mulheres do que homens. As pesquisas mostram que em cada 10 mulheres, 7 sofrem com a síndrome da impostora. Isso equivale, gente, a 70% das mulheres. É muito. Eu acho isso muito. Vocês acham isso muito? Eu acho assim, né? A maioria das mulheres está em algum momento da vida envolvida com a síndrome da impostora. E eu vou explicar por que agora eu vou explicar por que as mulheres têm mais essa síndrome e os homens menos. Observem, gente, que os homens, desde pequenos, eles são validados e elogiados, são estimulados à ação, são estimulados à iniciativa, à atividade, a fazer e acontecer. Por exemplo, a gente escuta, quando um menino é pequeno, a gente escuta os parentes, os vizinhos, a professora, a comadre falando assim: nossa, que moleque arteiro esse. Ele não para nem um minuto. Ele é um foguetinho. Ele sobe em árvore, ele vira cambalhota. Olha, esse menino vai dar muito trabalho. Mas esse elogio é feito numa entonação assim de sucesso, de que esse menino vai ser um menino de sucesso. Esse menino vai ser um menino ativo, um menino fazedor, um menino que conquista, né? E compare com Aqui a Simone está falando. Simone Cardoso, eu faço parte desses 70%. Olha, eu também, gente, eu também. Né? Se eu tivesse mais tempo, eu ia contar a minha história. Vou contar um pedacinho da minha história aqui para você. A Edivânia, depois posta novamente a indicação do livro que eu quero ler. Olha, a indicação do livro está lá nos destaques do meu Instagram. Olha lá, tem um destaque escrito livros. Clica lá nos destaques que você vai ver o nome do livro, autor, editora e tudo mais, tá? Mas eu posso mostrar aqui novamente mais ao fim da live. Então eu estava dizendo o elogio dos meninos e agora eu vou falar do elogio das meninas. Como que as meninas são elogiadas? Então prestem atenção, vocês que têm filhos meninos e filhas meninas, prestem atenção nesse tipo de educação que a gente está dando diferenciada para o menino e para a menina. Para a menina, o elogio que se espera é esse. Ai, que garotinha fofa, tão comportada, quietinha, parece uma mocinha, não dá um pingo de trabalho. Já viram esse elogio para meninas? Dá um ok aí se vocês já viram esse elogio para as meninas. Se você tem filha, mulher, se você já escutou esse elogio para suas meninas. Olha, gente, esse tipo de elogio parece uma coisa assim, né? Engrandece a mãe e os pais que estão ouvindo, mas isso é uma pressão social e familiar para que as meninas sejam quietas, comportadas e submissas. Tá? Então isso já começa desde a infância. Através desses elogios que se dá para as meninas, a gente já está pressionando ela para ser uma menina dentro da caixa, né? Quietinha, comportada, não sobe em árvore, não vira cambalhota, não faz arte, né? Então a Ivana está falando aqui que já escutou esse elogio para a filha dela muitas vezes, mas que ela nunca reforçou. Isso mesmo. Ah, Rosária, para de fazer isso com a sua neta. Para agora, tá? Porque a gente, sem querer, está contribuindo com o sistema que quer tornar a mulher submissa, né? Que quer tornar a mulher quieta, comportada, manipulável, né? Dentro do padrão estabelecido pela sociedade. Olha, gente, até 1962, as mulheres não podiam votar, trabalhar, abrir conta em banco, viajar e nem ter um comércio sem autorização escrita do marido. Vocês acreditam isso, gente? Até 1962, a mulher, para fazer todas essas coisas, tinha que pedir autorização escrita do marido. Meu Deus, que absurdo que era! Mas graças a muitas mulheres que vieram antes de nós e se rebelaram com essas coisas, é que nós hoje podemos desfrutar de liberdade e autonomia. Então vamos aproveitar essa liberdade e autonomia, não vamos deixar isso escapar das nossas mãos através da síndrome da impostora. Porque a síndrome da impostora, se você der confiança para ela, ela te paralisa e te impede de avançar, né? Então o que eu quero dizer para vocês é que o que eu posso constatar é que nós estamos juntas nessa síndrome, tá? Eu também estou nesse 70%, eu também às vezes me vejo nessa situação de não me achar pronta o suficiente para alguma coisa. Essa síndrome faz parte da nossa história, só que nós devemos ter consciência dessa síndrome e saber como lidar com ela, né? Desenvolver estratégias para lidar com ela.
Vou contar rapidamente aqui, que a gente tem tempo, um pouquinho da minha história. Eu fui criada na minha família, o de origem, né? Eu tinha um irmão, homem, que até já faleceu, infelizmente, e tinha mais eu, que sou a do meio, e mais uma filha, mais uma irmã caçula, né? Então, minha família seguiu esse padrão. O menino era educado e elogiado para sair, para viajar sozinho, para ir para o mundo. E as meninas eram educadas para ser comportadas, para ficar dentro do padrão. Porém, a minha mãe, que não estudou, infelizmente, não teve a oportunidade de estudar, e as minhas tias sempre nos impulsionavam, eu e a minha irmã, para nós estudarmos, termos uma profissão e irmos para o mercado de trabalho. Mas, gente, o meu pai, infelizmente, parece que ele tinha um transtorno de caráter. Meu pai era uma pessoa, um estelionatário, digamos assim. Ele dava cheque sem fundo, ele falsificava assinatura. Então, eu fui crescendo, vendo meu pai tendo um certo status social, mas chegou uma certa época, na minha adolescência, que isso desmoronou. Não teve como ele esconder isso mais. Então, eu cheguei à conclusão que todo aquele status que a gente tinha, né? Empresa que meu pai tinha, comércio, casa própria, carro, era uma farsa, porque era a poder de falcatruas. Então, gente, eu fiquei com essa sensação de que tudo que eu fizesse ia ser falso. E as pessoas não iam acreditar em mim, as pessoas não iam levar a sério o meu preparo, a minha capacidade. Então, essa síndrome me acompanhou durante muitos anos. Foi através de muita psicoterapia, o próprio curso de psicologia me ajudou muito a me entender melhor e a melhorar a minha autoestima e a eu mesma confiar na minha capacidade para eu sair desse lugar de desvalorização em que eu mesmo me colocava, né? Então, gente, ainda não há uma cura para essa síndrome, ponho cura aqui até entre aspas, mesmo porque, como eu disse, ela não é uma doença, ela não é um transtorno mental, ela é uma sensação. Mas há formas de aprendermos a lidar com ela e há formas de combatê-la, né? De combater os sintomas dela na nossa vida. E eu digo para vocês que a saída disso não é para fora, a saída é para dentro. Você tenha certeza de uma coisa, enquanto você procurar aprovação e validação no exterior, nos outros, você nunca será boa o suficiente, você nunca se sentirá preparada para nada, você nunca se sentirá capacitada. Você tem que encontrar validação, reconhecimento e admiração primeiramente dentro de você. Olha, na minha prática profissional, eu já atendi na minha prática clínica, já atendi muitas profissionais, às vezes com 15 anos de formada, com 30 anos de formada, que não se sentiam capazes de se sustentar no mercado de trabalho, com medo de se lançar no mercado de trabalho. E isso fazia elas irem se matriculando, se inscrevendo em curso atrás de curso, sabe, numa sequência de cursos sem fim, porque elas sempre estavam dizendo assim, não, preciso fazer mais esse curso antes de ir para o mercado de trabalho. Aí acabava aquele curso e vinha outro. Não, preciso fazer mais esse seminário antes de ir para o mercado de trabalho. Não estou preparada. Então ficava aquela via sacra contínua de cursos e preparos e mentorias e tudo mais. E a pessoa nunca entrava no mercado de trabalho com medo, né, com essa síndrome da impostora, por não se achar boa o suficiente, por não confiar no seu conhecimento já adquirido de anos anteriores. E já atendi muita profissional assim, inclusive da própria psicologia, colegas que eu já atendi, que tinham essa dificuldade de se lançar no mercado de trabalho porque não confiavam na sua capacidade. Nunca se sentem preparadas. Olha, elogios, prêmios, recompensas, cargos e diplomas e títulos nunca vão suprir a sua carência interna. Coloque isso na cabeça. Não são essas coisas que vão suprir o seu vazio interior. Você tem que buscar em outras fontes, né? Não busque fora, não busque no diploma, não busque no título, não busque nos prêmios, nas medalhas, nas recompensas, né? Nos cargos, o preenchimento para essa carência interna. Você tem que encontrar esse preenchimento aqui dentro mesmo, tá? Então, eu vou falar brevemente como você pode lidar com essa síndrome da impostora. É lógico, gente, que um assunto tão amplo desse não cabe numa live de 30 minutos. Então, eu estou falando aqui superficialmente, estou dando dicas, e depois, se você desejar se aprofundar, você pode procurar o livro, que ele é de fácil leitura.
Então, vou falar agora de 3 maneiras para a gente começar a lidar com essa síndrome e aprender a conviver com ela. Primeira atitude é admitir que isso é um problema para você, conforme a Edivane acabou de descobrir aqui, falou, eu tenho essa síndrome e não sabia. Então, é admitir que isso é um problema, se conscientizar que ela existe na sua vida e que ela está presente acompanhando a sua história. Então, esse é o primeiro passo, primeira atitude. Segunda atitude, buscar informações confiáveis, porque as informações nos libertam, gente, e abrem caminhos para mudanças. Procure informações em livros. Muito bom, Simone. Número 1, admite que isso é um problema. Excelente. Segundo, buscar informações confiáveis. Então, busque informações em livros, em palestras com pessoas confiáveis, experientes e capacitadas. Busque informações em cursos, em áudios, em vídeos. Hoje em dia, a gente tem muito acesso a essas informações através da internet, né? Mas cuidado com a informação que você consome, tá? Selecione, seja criteriosa em selecionar as informações para você não entrar em nenhuma canoa furada e não adquirir informações que te levem para trás em vez de te levar para frente, tá? Terceira atitude que pode te ajudar a lidar com a síndrome da impostora e conviver com ela. Conversar sobre isso com outras mulheres. Quando você conversa sobre isso com outras mulheres, assim como nós estamos conversando aqui hoje, a gente vê que a gente não está sozinha nisso, gente. Nós não estamos sozinha nisso. Nós não somos as únicas que temos esse sentimento. Esse sentimento, ele é muito comum. Nós precisamos romper o silêncio a respeito desse assunto e criar redes de apoio ao nosso redor. Como é que são essas redes de apoio? É participar de grupos de mulheres, é buscar apoio e suporte em amigas, outras amigas que também que têm a síndrome da impostora, buscar apoio com familiares, com colegas de trabalho, com as comadres, com as professoras, com mentoras, com psicólogas, psicoterapeutas, enfim. Essa rede de apoio nos ajuda a avançar, nos ajuda a dar suporte umas às outras e ajuda a gente a se solidarizar, né? Eu sempre falo nos meus grupos que uma mulher sempre apoia outra mulher. Uma mulher sempre ajuda a outra a levantar. Nós não temos que acreditar nessa crença que corre aí no senso comum de que as mulheres são inimigas entre si. Nós não somos inimigas entre nós, nós somos amigas. Então, mulheres apoiam mulheres, mulheres ajudam outras mulheres a se erguer, mulheres ajudam, dão a mão para outras mulheres para caminhar juntas, né? Então, o que eu quero que você entenda é que o impacto da síndrome da impostora é interno, mas ele traz consequências externas, porque, como eu disse, te paralisa e te impede de avançar. Tudo isso, né, essa síndrome da impostora que se instala em nós, é reflexo de uma construção social histórica, do patriarcalismo, do machismo que a gente vive imersa nele, de preconceitos relacionados a gênero, a classe social, a raça e etc. Esses fatores internos, a gente acaba assimilando eles e eles provocam impactos intensos em nosso interior, né? Então, o que é preciso fazer, como disse agora há pouco aí a Cirlei, a gente também precisa ter o momento de reconhecer quando precisa de ajuda profissional. Porque, às vezes, só conversar com as amigas, só falar com as colegas de trabalho, com a professora, com a mentora, com os familiares, não é suficiente. Tem momentos em que a gente precisa de um acompanhamento profissional, né? Então, você se sentir que não está conseguindo lidar com essa síndrome da impostora de forma autônoma, né? Sozinha, ou com amigas, você então procure ajuda profissional. Na verdade, o que nós precisamos é abraçar e acolher essa mulher que sente essa síndrome da impostora, que está exausta de tantas pressões externas e internas, né? As pressões vêm de fora e vem a autocobrança também. Olhe para essa mulher que habita em você, para essa impostora que habita em você, com autocompaixão e diminua sensivelmente o nível de autocobranças que você tem. Enquanto você não mergulhar em seu interior para buscar as raízes desse problema, você não terá forças e nem estratégias para combater essa impostora que habita em você. Ok? A título de curiosidade, existe uma outra síndrome que é o oposto da síndrome da
impostora, tá? É a chamada síndrome da consultora. É aquela síndrome que acomete as mulheres que se acham tão evoluídas, tão superiores, que elas acreditam que elas estão acima das outras pessoas. Então, são pessoas com uma autoconfiança tão exagerada que elas pensam que sabem mais do que os outros e elas tratam os outros assim, de cima para baixo, conversam em tom de superioridade. Então, não vá cair no outro extremo, tá? Não fique na síndrome da impostora, que é o lado negativo de não confiar em si mesma, não acreditar no seu potencial, mas não vá lá para o outro extremo, que é a síndrome da consultora, que é a megalomania, né? É aquela sensação de superioridade. Busque o equilíbrio, que é através do equilíbrio que a gente vai encontrar harmonia, felicidade, etc. Simone Cardoso. Eu sempre tive esse tipo de sentimento de não me achar boa e capaz. Sempre me acho insuficiente e fico tímida quando sou elogiada. Então, esse é um grande sinal, né? Quando o elogio te incomoda, quando você se sente constrangida de receber um elogio, você pode saber que você está sofrendo da síndrome da impostora. Porque elogios, gente, são apreços que a pessoa faz sobre nós. E muitas vezes nós renegamos esses elogios. Às vezes o elogio tem fundamento, ele não é falso, ele não é bajulação, é um elogio legítimo e que faz sentido dentro ali do quadro que nós estamos apresentando. E a pessoa que recebe o elogio não sabe receber, não sabe agradecer e acolher aquele elogio e se sentir bem com ele. A mulher se sente profundamente incomodada com aquele elogio, né? Então esse é um bom sinal de que você está vivenciando a síndrome da impostora. Valéria está dizendo, mulheres que sabem tudo. Pois é a mulher que tem a síndrome da consultora. Então, não